Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã. Que esse dia seja um dia abençoado. Hoje nós comemoramos a memória de São Carlos Borromeu, bispo, e também vamos refletir e rezar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os empregados disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pela estrada e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra São Carlos Borromeu, um pastor incansável, reformador da igreja e exemplo de zelo apostólico. O evangelho que escutamos nos apresenta a parábola do grande banquete, uma imagem viva do reino de Deus, onde o Senhor prepara uma mesa e convida todos para participar. Mas muitos recusam o convite, cada um preso a seus interesses, o campo, os negócios, os afetos. Jesus nos mostra que o perigo não é apenas o pecado declarado, mas a indiferença ao chamado de Deus. O convite do Senhor é gratuito, mas exige resposta. E quem responde? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, aqueles que nada têm a oferecer senão o coração aberto. São Carlos Borromeu compreendeu profundamente essa parábola. Filho de uma família nobre de Milão, poderia ter vivido entre honras e confortos. Mas, ao escutar o chamado de Deus, abandonou o luxo para servir. Como bispo, foi um verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo. Reformou os seminários, cuidou da catequese, visitava pessoalmente os doentes e alimentava os famintos durante a peste. Ele não apenas convidava o povo para o banquete da fé, ele mesmo preparava a mesa com a palavra e com a Eucaristia. São Carlos sabia que a mesa do reino se torna visível em cada altar, onde Cristo se faz alimento. Ele dizia: o pão eucarístico é o remédio que cura nossas fraquezas e fortalece o amor. Assim, ele nos recorda que participar do banquete de Deus não é um ato de rotina, mas de conversão e principalmente de compromisso. Santa Teresa de Jesus dizia:
Deus não se cansa de dar, nós é que nos cansamos de receber. E São Carlos Borromeu viveu para que o povo de Deus voltasse a receber. O convite do Evangelho é urgente. Sai pelas estradas e pelos caminhos. E São Carlos foi esse missionário que não ficou esperando que as pessoas viessem, mas foi ao encontro delas com coragem e caridade pastoral. Hoje o Senhor também nos convida a sair das desculpas e a responder com prontidão. Quantas vezes colocamos o campo, o negócio ou as preocupações à frente da graça? O banquete do reino está pronto e Deus quer nossa presença. Que São Carlos Borromeu nos inspire a viver com zelo, humildade e disponibilidade, levando o convite do Evangelho às periferias do coração humano. Que o nosso sim seja generoso como o dele, e que possamos ser instrumentos para que a casa do Senhor fique cheia, cheia de fé, esperança e amor. Então vamos rezar, vamos pedir que São Carlos Borromeu possa nos dar esta força de sermos missionários do Evangelho. Senhor, por intercessão de São Carlos Borromeu, faze-nos pastores uns dos outros, fiéis ao teu chamado e ardorosos no amor. Que nada nos impeça de participar do teu banquete eterno. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje que esta reflexão possa fazer de nós verdadeiros discípulos de Cristo para amarmos sem medida, assim como São Carlos Borromeu, que deu exemplo e doou a sua vida para proclamar a palavra de Deus em todos os lugares que ele foi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.